Inflação acelerando no Brasil, gringo apoiando o Boulos para prefeito de São Paulo, tirando foto, abraçando e tudo mais. O pau já tá quebrando na Argentina depois que o Milei resolveu cortar privilégios e mamatas. A esquerda já está programando paralisações, greves, manifestações. Mas o assunto que a gente vai começar o nosso bate-papo de hoje é o meme pronto, cara. É inacreditável isso daqui que você vai ver agora. Responsável pela maior recessão da história do Brasil, a Dilma Rousseff, a nossa ex-presidente Dilma Rousseff, foi eleita mulher economista de 2023. Foi a presidenta, como ela gostava de ser chamada, né, que destruiu a economia desse país, foi eleita a mulher economista de 2023. O prêmio foi dado pelo Conselho Federal de Economia em conjunto com os conselhos regionais de economia. E de acordo com eles, o motivo da escolha de Dilma Rousseff se justifica pelo seguinte: levando em conta a sua significativa contribuição para o desenvolvimento econômico e social do país ao longo de sua carreira. Vamos recapitular as contribuições de Dilma Rousseff para a economia brasileira? Governo Dilma já causou prejuízo de 1 trilhão e 600 bilhões de reais ao Brasil. Isso daqui é matéria de março de 2016, a maior recessão já registrada na economia, a maior dívida pública de todos os tempos, a maior quantia já paga em juros. Eis os efeitos de Dilma. Quando ela foi presidente, o Brasil teve a pior recessão econômica da sua história. Dá uma olhada aqui como é que veio o PIB ao longo do tempo. 2013, 2014, 2015, 2016, olha só, foi ralo abaixo em tudo que você pode imaginar. Agro, indústria, serviços, nada ficou de pé. E não é à toa que a última década foi a pior década para a economia brasileira em 120 anos. Então esse período de 2011 a 2020 foi simplesmente tenebroso, justamente porque a gente passou metade da década passada tentando consertar com o Temer e com o Bolsonaro o que Dilma e Lula fizeram lá atrás. Só para você ter uma ideia da gravidade aqui, entre 2015 e 2016, o nosso país teve 8 trimestres consecutivos de PIB negativo. Portanto, meu caro, levando todo esse histórico que eu acabei de mostrar para você, Dilma Rousseff ganha o prêmio de a mulher economista de 2023. E já que nós estamos falando de Brasil, o governo atual está numa espécie de corrida de 100 metros para salvar as contas em 2024. Então, em resumo aqui, eles têm aí esses últimos dias do ano para tentar aprovar maior aumento de tributação de empresas, enfim, trazer mais arrecadação, mais grana, taxas, impostos, contribuições. E às vezes eu acho que o pessoal do governo, ele tá meio desconectado da realidade. Porque o pessoal aqui do Ministério da Fazenda falando, em 2024 teremos um ano mais positivo em termos de arrecadação. Caramba, a gente tá vendo, né? Esse ano 2023 a arrecadação caindo. O ambiente macro tende a ser mais adequado, com uma economia mais equilibrada na indústria, serviços e agricultura. Mostrei ontem para você que o pessoal do Banco Mundial está falando, olha Brasil, presta atenção, porque o ano 2024 vai ser bem difícil, o mundo está esfriando e o pessoal vai comprar menos minério, menos petróleo, menos soja, menos milho, menos carne de boi, frango e porco. E como o Brasil vende tudo isso, né? Abram o olho, 2024 se preparem para dias chuvosos. Mas a galera do governo está dizendo completamente o contrário. 2024 vai ser maravilhoso. Bom, a inflação acelerou em novembro. Foi divulgada hoje de manhã, nesta terça-feira, dia 12 de dezembro, os dados mais atualizados da inflação. Ela foi de 0,28 para o mês, em outubro tinha sido 0,24. Apesar de estar acelerando a inflação, a taxa de inflação ela está dentro da meta que é estabelecida aí para o Banco Central alcançar. E aqui a gente tem que bater palmas para esse trabalho maravilhoso que o Banco Central brasileiro vem fazendo. De graças à autonomia e à independência
do Banco Central, que foi aprovada em lei durante o governo Bolsonaro. Em fevereiro de 2020, foi aprovado, portanto, essa autonomia, essa independência que o Banco Central tem para tomar as decisões, impedindo pressões ali do executivo, né, para que eles tomem decisões populistas, eleitoreiras, ou seja, que o Banco Central seja utilizado como uma espécie de braço político. Inclusive, é exatamente isso que acontece na Argentina. O Banco Central dos Hermanos não é independente, não, é um braço político. E terminou como terminou, você tá vendo, né? Como é que tá a inflação na Argentina? Como é que tá a desvalorização do peso argentino? Então, parabéns pro pessoal aí do Banco Central brasileiro em estar fazendo esse trabalho fantástico, graças a eles que a nossa inflação está controlada. Mas eu quero te lembrar o seguinte, o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, ele vai ficar nesta cadeira até o final de 2024. Em 2025 e em 2026, o presidente do Banco Central será um indicado do presidente Lula. Aí, meu amigo, eu quero só ver como é que vai ficar a economia desse país. Mas não vamos sofrer por antecipação, né? Eu só tô te contando isso para você não ser pego de calças curtas quando tiver essa mudança. Ex-prefeito de Nova York declara apoio a Boulos na disputa pela prefeitura de São Paulo. O Bill de Blasio, ele é ex-prefeito de Nova York, do Partido Democrata. O Partido Democrata nos Estados Unidos é a esquerda norte-americana. Ele veio para o Brasil dar um abraço no Boulos, fazer campanha para o Boulos e falou o seguinte: eu fui líder de uma das maiores cidades do mundo, Nova York, né? Eu sei o que um líder precisa para lidar com esses problemas e por isso eu digo, Boulos é a pessoa que tem que ser prefeito na próxima eleição em São Paulo. E já que a gente está falando de eleições e tal, né? O Lula deve se reeleger em 2026 sem dificuldade, diz o Kassab. O Gilberto Kassab, ele é presidente do Partido Social Democrático e estava analisando as eleições aí para os próximos anos, falou que 2026 tem tudo para o Lula ganhar de novo e em 2024 a gente tem eleições municipais. E ele falou que a vitória do Boulos está quase certa e um candidato da direita não representaria uma ameaça. Na avaliação dele, Boulos já tem a preferência popular. Olha, se realmente o Boulos vier a ser prefeito da cidade de São Paulo, eu só desejo boa sorte para todo mundo que mora em São Paulo, capital, porque vai precisar. Enquanto a gente está vendo perspectivas para o futuro político brasileiro cada vez mais nebulosos, né? Parece que a tempestade ela não termina. Do outro lado aqui da fronteira, rapaz, todo dia que está passando é um respiro de esperança, de renovação, de você saber que as coisas estão, até que enfim, indo para o caminho certo. O governo Milei anuncia auditorias em todos os ministérios da Argentina. Então o governo Milei vai revisar todas as contratações da administração pública, todos os contratos, e também passar um pente fino em todos os funcionários públicos. O porta-voz do Milei disse o seguinte: vamos revisar todos, cada um dos contratos, em virtude de terem sido encontradas admissões irregulares em cada um dos contratos em vigor, em cada um dos ministérios e nas universidades. Que surpresa, né? Que surpresa. E ele ainda prosseguiu dizendo que o Milei vai realizar um forte corte de gastos e remoção de privilégios e ordenou que isso seja realizado com urgência. Bom, o que você acha que vai acontecer? Eu alertei ontem. Se você estava no nosso bate-papo de ontem, você vai lembrar. Olha, prepare-se para greves, manifestações, protestos, quebra-quebra, porque a esquerda não vai aceitar numa boa perder privilégios, perder mamatas. Dito e feito. Grevistas e esquerda convocam primeiras manifestações contra o Milei. Então os sindicatos, os estudantes, partidos, simpatizantes de esquerda, todo mundo se une nessa hora aí, né? O pessoal da esquerda nessa hora é bem unido para fazer greves, manifestações, justamente
contra essas decisões do Milei. E os primeiros protestos no país inteiro já estão programados para acontecer agora, dia 20 de dezembro. Cara, em uma semana que o Milei assumiu, já vai ter protesto contra o cara. Foi só ele falar em corte de gastos, né? Acabar com mamatas e privilégios, pô, começou os protestos, curiosamente. E o que mais me surpreende nessa história toda nem é eles organizar isso, que eu já esperava isso, é a justificativa. O líder grevista Eduardo Belibonin disse o seguinte: nós vamos fazer esses protestos, essas manifestações, essas greves, né? Porque as pessoas estão muito mal. Elas estão perdendo seus empregos e estão com dificuldade para comer. Você só pode estar de brincadeira com a nossa cara, né, seu Eduardo? Faz uma semana que o Milei assumiu e você vem com esse papinho como se fosse responsabilidade do governo dele, isso que os argentinos estão passando. Mas enfim, a gente sabe que bom senso nessas horas não existe. E hipocrisia é de tonelada. Eu desejo pro pessoal aí da Argentina que votou no Milei e até a própria equipe de governo do Milei que permaneçam firmes aí no propósito deles, mas ó, não vai ser fácil, vocês vão ter que ter uma resistência inacreditável para aguentar as porradas que vocês vão começar a tomar a partir já da próxima semana. Nosso bate-papo de hoje tá ficando por aqui, mas eu e você temos um encontro marcado neste mesmo lugar amanhã. Forte abraço e até lá.